Pois bem, meus amigos, é um prazer tê-los conosco mais uma vez para continuarmos o desenvolvimento do direito penal, parte geral. Nesta aula de número 4, nós estudaremos os artigos 4º e 6º do Código Penal. Nós faremos a análise das teorias relativas ao tempo do crime e nós faremos também a análise das teorias relativas ao lugar do tiro. O artigo 4º do Código Penal diz: considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Ação ou omissão, resultado. Supondo que determinado sujeito tenha 17 anos e 364 dias. Quando ele tem 17 anos e 364 dias, ele dá um tiro na cabeça de um outro sujeito. A bala perfura a cabeça desse sujeito, sai do outro lado. Esse sujeito cai no chão, é socorrido, é levado ao hospital, fica uma semana na UTI e após uma semana vem a óbito. Então, fracionando todas as circunstâncias, nós temos o seguinte: a ação foi praticada quando o sujeito não havia alcançado os 18 anos e o resultado operou após este sujeito alcançar os 18 anos. Nestas circunstâncias, nós levaremos em consideração o momento da ação ou omissão ou levaremos em consideração o momento do resultado. Seguindo o disposto no artigo 4º do Código Penal, nós levaremos em consideração o momento da omissão, independentemente do resultado. Então, este sujeito será tratado em conformidade à Lei 8.069 de 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, independentemente do momento em que operou o resultado. Então, para a determinação do tempo do crime ou do momento do crime, nós levaremos em consideração a teoria da atividade. Reitero, teoria da atividade. Levar-se-á em consideração o momento da ação ou omissão, independentemente do momento ou do tempo do resultado. Tempo do crime. Nós temos no artigo 6º o lugar do crime. Diz o artigo 6º: considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Então, considera-se praticado o crime no local em que ocorreu a ação ou omissão, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Para a determinação do lugar do crime, nós temos dois elementos a serem considerados: o local da ação ou omissão e o local do resultado. O lugar do crime para o direito penal, para o Código Penal, é revelado tanto pela teoria da atividade como também pela teoria do resultado. E a soma destas duas teorias nos leva à teoria da ubiquidade. Então, lugar do crime, teoria da ubiquidade. Tanto o local da ação ou omissão, como também o lugar do resultado. A soma da teoria da atividade e da teoria do resultado, chegando-se à teoria da ubiquidade. Então, lugar do crime. Amigos, decoreba, porque é óbvio que vocês têm uma série de informações a serem assimiladas, um extenso conteúdo a ser estudado. Então, para que vocês possam assimilar, pensem na palavra luta, lugar, ubiquidade, tempo, atividade, luta.
lugar, ubiquidade, tempo, atividade, tá? Então, são as regras do Código Penal relativas ao lugar do crime e ao tempo do crime ou ao momento do crime. Falando do lugar do crime, nós temos um problema. E por que nós temos um problema? O já explicado e lido artigo 6º do Código Penal fala que nós levaremos em consideração tanto a teoria da atividade, ação ou omissão, como a teoria do resultado. Então, pensem na seguinte circunstância. Eu estou no Butantã, aqui em São Paulo, na cidade universitária. Dei um tiro numa pessoa aqui na cidade universitária. Essa pessoa, após ser alvejada, sai correndo, baleada, correndo, sangrando, correndo, sangra, corre. Hora que ela transpõe a divisa de São Paulo com Osasco, ela passa os 2 pés para Osasco, ela cai morta. Se nós levarmos em consideração o artigo 6º do Código Penal, quem será competente para o julgamento desse crime? Tanto São Paulo como Osasco. Por quê? A ação ou omissão que aconteceu em São Paulo, como o resultado que aconteceu em Osasco. O artigo 6º do Código Penal. Isso, se nós só considerássemos o Código Penal, estaríamos diante de uma série de problemas e discussões práticas. A fim de evitar estas discussões, o legislador, quando da confecção do Código de Processo Penal, elucidou este problema. O Código de Processo Penal, no seu artigo 70, diz o seguinte: para a determinação da competência, nós levaremos em consideração o resultado. Então, Código Penal, teoria da ubiquidade. Código de Processo Penal, artigo 70, só o resultado. Então, no exemplo que eu dei aos senhores, seguindo o Código de Processo Penal, nós estaríamos diante única e exclusivamente da competência de Osasco. O resultado, por mais que toda a ação, todo o fracionamento da conduta tenha operado em São Paulo, mas a morte, o resultado ocorreu em Osasco, a competência, seguindo o Código de Processo Penal, seria de Osasco. Então pensem no luta, lugar, ubiquidade, tempo, atividade, mas lembrem do artigo 70 do Código de Processo Penal que fala do resultado. Tudo bem, meus amigos? Tranquilo? Eis três regras simples do nosso ordenamento jurídico, mas que na prática, quando inseridas em um contexto fático, quando inseridas em um problema, podem confundir a cabecinha de vocês. Então atentem a estas regras. Foi um prazer inenarrável contar com a participação de vocês. Até a nossa próxima aula. Valeu, abraço, tchau!